Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro. Resumo da semana econômica no contexto certo. Foi a semana dos bancos centrais. O Japão terminou com a era dos juros negativos no planeta Terra. Teve super quarta decisão de juros do Brasil nos Estados Unidos. A Suíça surpreendeu o planeta e se tornou a primeira grande economia a cortar os juros. O Banco Central da China sinalizou que pode lançar mais estímulos à economia. O Banco Central inglês manteve os juros inalterados. O do Egito cancelou a reunião da semana que vem. E o da Turquia teve que levantar os juros de 45 para 50. Nossa Senhora! As bolsas dos Estados Unidos, da Alemanha e da França bateram novos recordes. Foi touro de ouro! Foi touro de ouro no ouro também! Já o Bitcoin viveu uma montanha russa. E nesta semana tivemos a Global Money Week, uma semana promovida pela OCDE para estimular a educação financeira para os jovens. Junto com a Bolsa do Brasil, eu estive em várias universidades para difundir educação financeira e ajudar essas jovens estudantes na jornada de investimentos. Essa geração Z foi muito legal. Eu distribuí o meu jogo novo que eu fiz agora, o jogo Bolsa. Quem ainda não comprou, vai tourinho.com.br. E nesta semana a soma de todas as bolsas do mundo subiu 2%, mas a bolsa brasileira subiu só 0,5%. Vamos para os pontos que eu separei para o Sextouro de hoje. Primeiro ponto, Copom cauteloso. Depois de cortar os juros em 0,5% 6 vezes seguidas, o nosso Banco Central resolveu adotar uma postura mais conservadora. Resultado, o investidor não gostou e a bolsa caiu. Na quarta-feira à noite, depois de derrubar a Selic para 10,75% ao ano, o Comitê de Juros do Banco Central, o Copom, tirou o plural do comunicado, indicando que vai cortar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual na sua próxima reunião. E não, lá que vai ser em maio, né? E não nas próximas reuniões, como vinha sendo escrito nos comunicados anteriores. O Copom citou incertezas externas e também vê a inflação um pouco mais pressionada aqui no Brasil para retirar o plural do comunicado. Alguns investidores acreditam que o Copom vai desacelerar a queda de juros em junho para 0,25% e não vai manter o 0,5 ponto percentual de corte que vinha fazendo. E com a notícia de que os juros podem não cair 0,5% na reunião de junho, quem caiu foi a Bolsa. Segundo ponto, Powell ajuda os investidores. Nos Estados Unidos, essa semana foi só alegria. O homem mais importante do mercado, Mr. Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, não poderia ter sido melhor para as bolsas. Indicou que a inflação mais elevada de janeiro nos Estados Unidos pode ter sido algo sazonal e que os números de fevereiro já estavam melhor. Avisou que não vai reagir exageradamente a 2 meses de dados de inflação um pouco mais alta. Além disso, o gráfico de pontos do Banco Central americano confirmou que eles seguem enxergando 3 cortes de juros em 2024. Havia o receio da perspectiva deles cair para 2 cortes esse ano. Os investidores adoraram a notícia e as bolsas americanas subiram, bateram novos recordes, foi touro de ouro. A Alemanha e a França também bateram touro de ouro. O ouro, com a expectativa de 3 cortes de juros ainda esse ano, bateu $2.200 a onça pela primeira vez na história. Foi touro de ouro geral, mundo afora. Terceiro ponto, Japão sobe juros e faz história. O Banco Central do Japão já vinha sugerindo que ia fazer história e fez. Na terça-feira, o Banco Central japonês elevou a sua taxa de juros de menos 0,1% para o intervalo entre 0 e 0,1%, o primeiro aumento em 17 anos, e colocou fim na era dos juros negativos, que estava valendo desde 2016. Na verdade, o Japão acabou com a era dos juros negativos no mundo inteiro. O Japão era o último país do planeta com juros negativos. Como era largamente esperado, né, essa alta já estava precificada e os mercados nem sentiram a virada nos juros por lá. Quarto ponto, Bitcoin mergulha 88% na BitMEX. Depois de ter batido um novo recorde semana passada, $73.800, o Bitcoin recuou para $63 mil essa semana. Mas na madrugada da terça-feira, teve um mergulho relâmpago numa plataforma de negociação chamada BitMEX.
BitMEX e um mergulho de dar calafrios em qualquer gestor de ETF. Um cliente colocou uma ordem de venda de só 850 bitcoins com preço em aberto, dá uns 50 milhões de dólares. Mas como tinha pouca compra no book de ofertas dessa plataforma, para executar toda a ordem, a BitMEX teve que enfiar Bitcoin até 8.900 dólares. É isso aí, 88% de queda do último recorde da semana passada. Como nas outras plataformas, tudo continuou normal, o preço na BitMEX voltou rapidinho para casa dos 60 mil dólares. Mas depois desse crash relâmpago, o Bitcoin teve volatilidade de 10% para cima e para baixo algumas vezes. Não se via esse tipo de volatilidade desde quando a FTX, que era a terceira maior bolsa de criptomoedas do mundo, faliu em 2022. Os ETFs tomaram $1 bilhão de resgate essa semana, o que pesou no Bitcoin. Mas a sinalização do Banco Central americano de manter a previsão de 3 cortes de juros para esse ano jogou ele para cima. Quinto ponto, Prats ironiza sua demissão. O presidente da Petrobras, Jean Prats, esteve no noticiário dessa semana de novo. Começaram a circular boatos mais fortes de que ele seria demitido do cargo na terça-feira e com isso as ações caíram no fim da terça. No mesmo dia, Prats foi no X, o ex-Twitter, ironizar os rumores, abre aspas. Trabalho intenso o dia todo em Houston, com mais de 15 reuniões por dia, sem olhar o telefone. E agora, soube que andaram me derrubando no Brasil. Isso só me assegura que estou no caminho certo. Faz parte, fecha aspas. Bom, ele voltou pro Brasil sexta-feira. Na quinta saiu um comunicado oficial da Petrobras esvaziando os rumores que ele estaria ameaçado no cargo. Sexto ponto, as 5 fabulosas, as magníficas da Europa. O Deutsche Bank publicou um relatório interessante em que concentra em 5 grandes ações europeias o impulso, o bom desempenho das bolsas por lá esse ano. Da mesma forma que tem as 7 magníficas dos Estados Unidos, que são Apple, a Google, a Alphabet, dona da Google, Amazon, Nvidia, Meta, Microsoft e Tesla. Agora a Europa tem as 5 fabulosas e elas são a farmacêutica Novo Nordisk, a LVMH, a empresa dona da Louis Vuitton, da Christian Dior, a empresa de luxo. 3, a fabricante de chips ASML, a Nestlé e a L'Oréal. Enquanto as 7 magníficas se destacam com ganhos historicamente fortes e também impulsionaram os Estados Unidos e o mundo em 2024, elas são empresas de tecnologia modernas. As 5 fabulosas conseguem convencer os investidores com um perfil de risco diferente, mais antigo, mais quatrocentão. O banco alemão disse, abre aspas, ambos são elementos importantes em uma carteira diversificada. E pra semana que vem é feriado na sexta-feira santa, semana de 4 dias. Nos Estados Unidos vai sair o PCE, a inflação preferida do Banco Central americano. Por aqui vai sair a prévia da inflação oficial. E como é virada de mês e de trimestre, além da formação da Petax no dólar, podemos ver ajustes nas carteiras, dos fundos. E isso pode mexer com a bolsa. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!